Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre o Nordeste em guerra, especificamente sobre o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial, ok? E aí, estamos chegando, né, no finalzinho da parte do edital que fala da história do Rio Grande do Norte. Estamos nos últimos vídeos, foram dias bem intensos, né? Adoeci nesse meio tempo, por isso que eu só vou finalizar hoje, mas graças a Deus está dando tudo certo, né? Com tempo hábil, né? São vídeos curtos, né? Em 2 horas eu acho que vai dar para finalizar a visualização desses vídeos que estão faltando. Acho que só faltam 4. E aí, como são temas que eu já falei, eu não vou me estender muito nos outros. Esse aqui eu vou contextualizar porque eu não falei sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente precisa contextualizar, porque vocês sabem, né? Eu gosto de mostrar o cenário mundial, nacional, para chegar no regional. Então, quando a gente entende, como eu sempre falo, quando a gente entende o contexto histórico, a gente consegue compreender como os fatos foram acontecendo, que culminou em algumas revoluções, né? Questão de tomar partido, né? E aí a gente compreende o contexto geral para entender como as coisas foram acontecendo e por que aconteceu, né? E o que ficou depois. E aí, para a gente falar sobre o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a segunda Guerra Mundial, ali de 1939 a 1945, foi um conflito em escala global. O próprio nome já sugere, né? Mundial. Então, foi numa escala global, envolvendo potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. Eu gosto muito de associar mnemônico, sabe? Então, eu boto aqui o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Aí eu coloco aqui para fazer um mnemônico A e já, né? A e já. O eixo com 4 letras, né? Aí eu coloco aqui 4 letras. Tem gente que não gosta de mnemônico, tá? Mas eu gosto para poder lembrar, para poder remeter, porque na análise das questões, às vezes você fica, meu Deus, quem era eixo, quem era aliado, né? E a gente fazendo esse mnemônico, de uma hora, de uma forma ou de outra, dá para fazer uma associação, né? 4 letras, aí eu boto aí já, né? Aí já começou a confusão. E aí, o que é que acontece, né? O eixo, as potências do eixo, e temos os aliados, né? Principalmente, então, tinham muitos aliados. Aí era o eixo contra os aliados, né? Um brigando com o outro, um conflito global. Aí o eixo no aí já começou a confusão, né? E os aliados, principalmente Estados Unidos da América, União Soviética, Reino Unido, França e China. Então, ó, é o A, União Soviética, o S, né? Aí eu inverto para ficar mais sonoro, SU. Reino Unido, RU. França, Fra. China, Xi. Aí o mnemônico fica é o A, Suru, Fraxi, para acabar com o eixo. É o A, Suru, Fraxi, tá? Onde fica é o A, Estados Unidos, Sul, né? A União Soviética, Ru, Reino Unido, Fra, de França e Xi de China. É o A, Suru, Fraxi para acabar com o eixo. Então a gente vê aí essas principais, essas duas potências, né? Envolvidas, eixo e aliados, tá? Numa guerra total, onde não apenas os exércitos estavam envolvidos, mas também os recursos econômicos, industriais e até a população civil dos países participantes. E aí o conflito começou em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e só terminou em 1945 com a derrota do eixo. E o conflito teve grande repercussão mundial, né? Embora o Brasil estivesse inicialmente aí neutro, né? Tava em cima do muro, na verdade, né? Mas progressivamente ele foi se envolvendo no cenário bélico. E a gente vai entender o que foi que aconteceu aí
para o Brasil sair da neutralidade inicial e entrar na guerra em 1942, ok? E aí o que é que acontece, né? O Brasil e a Segunda Guerra Mundial, vamos entender aqui esse caminho até a guerra, né? Como eu falei, existia uma neutralidade inicial. Até 1942, o Brasil ele se manteve ali oficialmente neutro, né? Buscando conciliar as relações com os Estados Unidos e a Alemanha, seus dois maiores parceiros comerciais que estavam em lados opostos, né? Então, a Alemanha de um lado, Estados Unidos do outro. E aí, a Alemanha era um dos principais compradores de produtos agrícolas e minerais brasileiros. E os Estados Unidos estavam pressionando o Brasil para alinhar-se aos aliados, oferecendo investimentos e apoio industrial. O cenário geopolítico mundial, ele pressionava o Brasil para escolher um lado, principalmente devido ao interesse dos Estados Unidos na posição estratégica da costa brasileira. É aqui que entra a questão aqui, ó, o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial. A questão da localização, da posição estratégica, tá? Da costa. E aí, principalmente o Nordeste, por sua proximidade com a África e a Europa. E aí, o que é que aconteceu, né? Houveram ataques a navios brasileiros entre fevereiro e agosto de 1942, onde submarinos alemães e italianos atacaram navios mercantes brasileiros, principalmente na costa nordestina. Aí é aqui que a coisa começa a mudar. Mais de 30 navios eles foram afundados, causando centenas de mortes de civis brasileiros. E aí, né, o fato marcante aí foi 15 de agosto de 1942, com o afundamento de 5 navios brasileiros em um só dia, né? E aí teve também na costa de Sergipe, Bahia, que matou mais ou menos aí 600 civis, né? E esse episódio foi decisivo para a declaração de guerra do Brasil contra o eixo. É aqui que o Brasil entra na briga, nessa questão, né? E toma partido. Então, antes disso, né, outros navios já haviam sido atacados na costa do Nordeste, né, como em Recife, Maceió, aqui em Natal. E aí o Brasil entra na guerra, tá? Após os ataques, a pressão popular internacional fez com que o Brasil declarasse guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto de 1942. Então, o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo e aí passou a integrar oficialmente os aliados. E em 22 de agosto, né, de 1942, o Brasil declarou guerra às potências do eixo, tornando-se o único país da América do Sul a enviar tropas para lutar na Europa, né? Aí, através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e aí a participar também diretamente dessa guerra no Atlântico. Então, vale mencionar que a Força Expedicionária Brasileira, né, a FEB, e a relação com o Nordeste é que, embora os soldados de lá tenham lutado na Itália, muitos deles foram treinados nas bases do Nordeste antes de embarcarem. E aí a gente vê o papel estratégico do Nordeste na Segunda Guerra Mundial. Tá? O Nordeste era, na época, o ponto mais próximo entre as Américas, a África e a Europa. Então, isso dava à região uma importância estratégica para que ocorressem aí as operações de guerra, principalmente a questão do transporte de aeronave, navios e suprimento. Tá? Então, a gente vê essa posição geográfica estratégica, onde o Nordeste, principalmente, né, ali a parte do litoral, possui uma menor distância da América do Sul em relação à África e à Europa, tá? Então, o trecho entre Natal e Dakar, né, no Senegal, é o mais curto entre os dois continentes, aí aproximadamente 2.800 quilômetros, e essa posição geográfica era fundamental para a questão das rotas aéreas e navais dos aliados, transporte de tropas, equipamentos, armamentos, suprimentos, né, para a África, Europa e Oriente Médio, e a questão da vigilância e combate aos submarinos do eixo,
no Atlântico Sul. Então, a gente vê aqui a questão das bases aéreas e navais, né, que foram construídas e ampliadas. Algumas, né, questão de estratégia, né, que eram muito importantes para o Nordeste, nessas bases, com o apoio dos Estados Unidos. E aí, Natal, aqui no Rio Grande do Norte, ficou conhecida como Trampolim da Vitória, devido ao papel crucial, né? Trampolim da Vitória. Era muito importante nessas questões aéreas entre as Américas, África e Europa. Né? Tivemos em Recife, Pernambuco, uma importante base naval e centro de comunicações. Em Salvador, Bahia, o apoio logístico e base naval. E Fortaleza, Ceará, o apoio logístico e vigilância. Né? Além disso, a gente vê cidades como Parnamirim, aqui também no Rio Grande do Norte, né? Tinha a questão de abrigar a maior base aérea americana, fora dos Estados Unidos, na época, né? A base aérea da Parnamirim Field. E aí vemos os acordos com os Estados Unidos, né? O Brasil, ele assinou acordos militares com os Estados Unidos, permitindo que tropas, aviões, navios aí americanos utilizassem as instalações no Nordeste. Em troca, né, os Estados Unidos, eles financiariam aí parte das construções da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e investiriam aí na modernização das Forças Armadas Brasileiras, tá? E aí, por que Natal se destacou tanto? Natal se tornou aí o maior ponto de apoio aéreo dos aliados na América do Sul, e a cidade, ela abrigava a Parnam, que é a base naval de Natal, e a base aérea da Parnamirim Field, considerada na época a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. E aí era a rota preferencial para aviões de transporte, caça, bombardeio, né? Rumo à África, Europa e Oriente Médio. E daí o nome Trampolim da Vitória, né? Porque os aviões, eles literalmente saltavam do Brasil para o continente africano, ok? E aí a gente vê as questões dos impactos econômicos e sociais no Nordeste, tá? Tivemos desenvolvimento urbano, então a presença dos militares americanos trouxe investimentos em infraestrutura, né, com portos, aeroportos, estradas, comunicação. Então, teve muito investimento em infraestrutura e aí ocorreu o desenvolvimento urbano, né? As cidades cresceram, surgiram hotéis, hospitais, escolas, centros de lazer, né? Para atender à demanda dos militares. Teve a questão, né, da cultura e sociedade, onde houve uma intensa influência cultural americana, principalmente em Natal e Recife, né? Chegada de música, filme, moda, hábitos dos Estados Unidos, né? E aí ocorreram relações interpessoais, inclusive casamentos entre brasileiras e soldados americanos, e também a questão de emprego e economia local, né? A guerra, ela gerou empregos e melhorou a circulação de dinheiro no comércio e nos serviços locais. Então, a economia regional, ela se dinamizou, embora de forma temporária e concentrada nas áreas próximas às bases, ok? E aí, a gente vê essa questão do aspecto militar, né? A defesa da costa e o combate do Atlântico, no Atlântico. E aí, a gente adentra aqui nessa parte da ameaça submarina. Por quê? Entre 1942 e 1943, né, ali, submarinos alemães e italianos, conhecidos como lobos cinzentos, eles começaram a atacar navios mercantes brasileiros, principalmente na costa do Nordeste, e aí provocaram enormes perdas, tanto humanas quanto materiais. Então, a costa nordestina, ela era alvo de ataques de submarinos alemães, os Boots, e italianos, né? E aí foram estabelecidos sistemas de vigilância, né? Com patrulhas aéreas e navais para proteger os navios mercantes e detectar submarinos. Aí a gente vê a questão da Força Aérea Brasileira e Norte-Americana, né? Onde os aviões brasileiros e americanos decolavam do Nordeste para patrulhamento do Atlântico, ataque submarino aos submarinos, né?
e a escolta de comboios marítimos. E a gente vê como resultado que, a partir de 1943, a ameaça de submarinos na costa brasileira diminuiu consideravelmente devido a essa ação conjunta das forças aéreas e navais dos aliados operando a partir do Nordeste. Ok? Importante também mencionar esses termos, né, essas expressões utilizadas durante o período. Trampolim da Vitória, né, que é para o apelido dado a Natal aí por sua importância nessas operações, né, aéreas transatlânticas. A guerra no Atlântico Sul, né, que refere-se aí a esses combates navais e aéreos no Atlântico, próximo à costa brasileira, principalmente no Nordeste, ok? E aí os legados da guerra foram a questão da infraestrutura, né, a construção de aeroportos, né, que depois foram adaptados para uso civil, como o Aeroporto Augusto Severo em Parnamirim, a questão da melhoria da rede elétrica, de água, de saneamento nas cidades que abrigaram as bases, né? E aí ocorreram efeitos sociais e culturais, né, com a introdução dos novos hábitos culturais dos Estados Unidos, né, através do aumento aí do contato com estrangeiros, acabou ocorrendo aí a transformação dos costumes locais, né? Então a gente vê que quando é, povos se juntam a esse intercâmbio cultural, né? E aí alguns hábitos foram introduzidos na nossa cultura, tá? Essa troca, né? E foi a questão da música, do jazz, do foxtrot, do blues, né? E aí começaram a ser difundidos aí através de rádios, de festas nas bases, em clubes sociais, e surgiram bailes mistos, né, entre americanos e brasileiros, popularizando a cultura dos clubes dançantes. Na culinária, a gente vê uma introdução de alimentos industrializados, é aqui que entra a questão da Coca-Cola, que virou símbolo da influência americana. O hábito de mascar chiclete, né, goma de mascar, até então era pouco comum aqui no Brasil, e os americanos tinham esse hábito de mascar chiclete, né, muitos fumavam, então tinha esse hábito de fumar chiclete. A questão dos fast foods, né, como hambúrguer e refrigerante, para começaram aí a aparecer nas imediações ali das bases, né? Além da moda, onde jovens nordestinas começaram a adotar roupas nos estilos das mulheres americanas, né? Com saia rodada, batom mais forte, cabelo enrolado estilo pin-up, né? Que enrola o cabelo. Os homens passaram a usar calças jeans e jaquetas, né? Inspiradas aí nos uniformes militares americanos. E aí também teve, né? Eu estava até estudando sobre isso um dia desses. Eu já falei, estou cursando letras língua portuguesa e a gente avalia muito a questão de línguas, expressões, né? E eu estava vendo justamente esse aspecto né, dessa época com os termos e gírias em inglês que começaram a ser incorporados no vocabulário popular, né? As raízes, estava pesquisando sobre as raízes linguísticas e aí a gente vê que entra aqui nesse período, né? Principalmente nas cidades que sediavam as bases, o ok, expressões tipo assim, vamos pro dance, né? Ele é meu boy, então boy, ok, dance, né? Bye bye, a questão de drink, então são palavras que a gente faz, né? A questão do estrangeirismo, né? Show, né? Essa apresentação, vai ter um show, a expressão musical ou artística, e também teve essa questão da adaptação, né, linguística para poder fazer, por exemplo, uma coisa que é muito legal é show, né? É, é, então teve essa questão de inserção, intercâmbio cultural também de línguas e expressões, tá? E aí a gente vê uma mudança, né, na sociabilidade, né, que essa convivência trouxe e mudou o comportamento social, né, onde surgiram bares, né, danceterias ao estilo americano, uma maior liberdade nos relacionamentos que gerou fascínio e resistência, né? Os mais conservadores não gostavam, mas por outro lado tinha quem
ficava fascinado. E aí, a gente vê aí essa questão de muita mudança, né? Os casamentos entre as brasileiras e soldados americanos, né? E isso impactou consideravelmente, né? Gerou tensões sociais. Então, as mudanças culturais não foram vistas apenas como modernização, mas também como choque cultural, né? Grandes tensões com os costumes tradicionais locais, né? Igrejas e setores conservadores viam a influência americana como uma ameaça aos valores morais, porém, para outros setores, simbolizava a modernidade, progresso, cosmopolitismo. Então, a gente tem que sempre analisar a perspectiva. Peraí, eu estou falando de impacto, tensão, eu estou olhando por qual perspectiva. Quando você analisar uma questão, você tem que entender, não é só conhecer o contexto, como eu falo, né? Numa questão de concurso, você tem que analisar qual é a perspectiva que a questão está pedindo para você analisar, tá? Não é somente com o seu pensamento assim, eu acredito nisso, meu posicionamento é nisso. Você tem que conhecer os dois lados da moeda e ver qual é o lado que a questão está pedindo para você analisar, tá? Eu vejo assim, antes de eu passar em concurso, eu via que eu errava muito nesse aspecto. Eu queria responder com o que eu achava, né? Ah, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Mas a questão, ela não está pedindo para você analisar não está perguntando se você acha certo ou errado, está perguntando naquela perspectiva ali como era, né? E você tem que analisar como era, ok? Era assim, então você tem que analisar as alternativas de acordo com o enunciado da questão, ok? E aí, partindo daqui para os legados da guerra na perspectiva política internacional, a gente vê o protagonismo do Nordeste na Segunda Guerra, né? Que reforçou a importância do Brasil no cenário geopolítico das Américas e fortaleceu sua relação com os Estados Unidos, tá? Como principais cidades envolvidas, nós temos Natal, já mencionei, né? Natal, no Rio Grande do Norte, Parnamirim, também no Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Salvador, Bahia, ok? Natal como a principal base aérea aliada, chamada de Trampolim da Vitória. Chamada não, conhecida como Trampolim da Vitória, tá? Parnamirim, a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos. Recife, com a base naval, centro de comunicação e operações navais. Fortaleza, com apoio logístico e defesa aérea. E Salvador, com apoio naval e patrulhamento do Atlântico, tá? O que pode acontecer em questão é dizer assim, que Parnamirim era o trampolim da vitória, sabe? Então, fazer assim essa mudança. A informação pode estar correta, mas muda uma palavrinha que aí altera o sentido da alternativa. Então, muito cuidado. Principalmente agora, depois que comecei a cursar letras, língua portuguesa, eu percebo assim onde estavam os meus erros em questões, né? E eu analisava num aspecto global, né? O macrotexto. A gente tem que ir palavra por palavra. Toda palavra é importante, né? Eu até trouxe isso para o meu cotidiano. Toda palavra é importante numa expressão. Então, às vezes, a gente utiliza uma palavra que esse termo utilizado, ele altera o sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com palavras ambíguas, palavras contrárias, né? Dizer que não, quando a gente sabe que sim, né? Então, aliado e contrário são palavras opostas, né? E aliado, adversário, então a gente tem que entender nesse contexto, palavra por palavra, quem era quem e se estava coadunando ou divergindo a questão das opiniões, ok? E aí, muito importante para as provas, né? Da IDECAM, CESAP e outras também, é a questão do foco na importância da posição geográfica do Nordeste, tá? Por isso aqui eles pedem o papel da costa brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, é bem específico aqui, a costa na Segunda Guerra, tá? Então, você olha bem a importância aqui da posição geográfica do Nordeste, que era muito estratégica. Lembrar das principais cidades, né?
as principais cidades, né, e suas funções, né? E aí se atentar para os impactos econômicos, culturais, eu especifiquei assim. Os impactos econômicos, culturais, né, militares da região. Essas expressões, trampolim da vitória, costuma cair muito em prova, já vi bastante essa questão de Natal, né, ser o trampolim da vitória. Entender os acordos do Brasil com os Estados Unidos como fundamentais para a participação brasileira, né, que motivou o Brasil a entrar nessa briga, né? E a importância geopolítica reconhecida, né? A gente vê documentos diplomáticos e militares da época, como acordos de cooperação militar Brasil-Estados Unidos, né? Que demonstram como o Nordeste era visto como essencial no esforço de guerra contra o eixo, tá? E aí a gente vê o papel do Nordeste com a base estratégica aérea e naval, né, que é o ponto mais próximo da África e Europa, né, e Natal como trampolim da vitória. A questão do interesse era relacionada à proximidade geográfica, né, o controle das rotas no Atlântico Sul, o combate a submarinos alemães e italianos, a questão do ataque na costa, né, principalmente ali entre 1942 e 1943, onde vários navios foram afundados. Houveram mortes de civis, principalmente na costa nordeste, e aí a declaração da guerra em 22 de agosto de 1942, após esses sucessivos ataques, e a questão da infraestrutura criada, né? Bases aéreas e navais em Natal, Recife, Fortaleza, Salvador e outras cidades. O impacto social, né, com crescimento urbano, influência cultural americana, desenvolvimento econômico, mas também problemas sociais, né? Que os conservadores não viam isso com bons olhos, e a questão do legado histórico. Nordeste consolidou-se, então, como ponto geopolítico vital. Então, a base natal é lembrada até hoje como símbolo da participação brasileira na guerra, ok? Então, espero que tenha ficado claro esse ponto, né? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ainda tenho alguns vídeos para trazer, com temas que a gente já viu, mas eu vou aprofundar porque é um tópico do edital, e aí eu vou focar especificamente, apesar de ter feito a contextualização histórica em outros vídeos, trarei aqui esses pontos para falar um pouquinho mais especificamente do que ainda faltam, acho que faltam 3 ou 4 pontos, rapidinho eu gravo. E aí a gente está finalizando esse ponto do edital da história do Rio Grande do Norte. Espero que estejam gostando. Ative o sininho de notificações para não perder os outros. Assiste aos anteriores para compreender bem, né? Seguir todo o edital. E desejo muito boa sorte para fazer a prova. Sorte não, sucesso, né? Porque para quem estuda, o conhecimento é o que ninguém tira da gente e a gente está se preparando aí para isso e a gente vai obter sucesso, ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo.